Fala, meus amigos, tudo bem? Estamos começando mais um Multiforma Podcast. É um privilégio estar entrando na sua casa, na sua vida, com mais esse episódio abençoado, que eu tenho certeza, já recebeu muito aqui, né? Coisa boa. Hoje eu falei com o irmão que é o seguinte, ó, nosso episódio costuma durar no máximo 1h30, eu falei pra ele. Mas, às vezes, a conversa antes e depois dura muito mais e a gente sai cheio, às vezes, fora do episódio do que no episódio em si, sabe? Verdade. E eu posso te dizer, não sei como é que esse episódio vai terminar. Acho que eu já recebi um montão de coisa aqui. Daí... Tô alinhado. Meu Deus do céu, ó. Privilégio estar aqui com o nosso convidado. Daqui a pouco ele vai aparecer para você aí, tá? Mas antes de nós apresentarmos, cumprimentar o meu parceiro, meu irmão Adiel. Fala, Tiagão, meu Parabéns. Também gripado, né, irmão? Gripadão, irmão, mas o Papai do Céu tá dando fogo pra gente estar aqui mais um dia, né? Glória a Deus. Fala, povo de Deus. Prazer mais uma vez estar com vocês. Estamos aqui empolgados, né, Tiagão? Muito. Que bate-papo. Muito, hein? muito. Já poderíamos ter ido embora. Tava É gravado o verdade. podcast já, É né? verdade. Né? Mas vai ser benção. Vai ser que vamos. benção. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui, antes de a gente apresentar o nosso convidado, que você já sabe quem é, dá um alô pros nossos parceiros aqui, ó. Café de Pote. Esse é o melhor café que existe. Vou falar isso mesmo. Ó, melhor café que existe. Aí, ó. Até porque a gente tem uma frase, um slogan, né, Diel? Com certeza. Como é que é? Se no céu tem café, É café de pote. Por isso que ele é o melhor do mundo. Glória a Deus. Aqui você pode adquirir esse produto. São mais de 7 sabores, ou melhor, são 7 sabores que você pode estar adquirindo lá no Instagram. A gente vai colocar aqui embaixo na descrição desse vídeo o @, deles do Instagram, para você entrar em contato e adquirir esse produto. É aqui de Petrópolis. Eles fazem entrega também. Estão trabalhando com serviço agora de recepção. Tão chique. Os irmãos estão chique Estão agora. voando, né? Glória a Deus. Esse aqui, ó, é do nosso convidado. Opa. Ele vai ser abençoado com esse café aqui, ó. Maravilhoso. E não menos importante, Doce Alegria. Parceiro que está com a gente também desde o início dessa jornada, desse ministério, né, Diel? Amém. Que fica lá na Estrada Mineira, número 1587, no bairro de Correias. É a loja de alimentos e bebidas e utensílios domésticos mais completas de Petrópolis. Tem outras coisas lá também, não tem? Tem, bombonier, tem tudo lá, Tem Tiagão. tudo que tu precisar tem lá. Diferente de tem uma... Eu trabalhei numa loja de departamento, não vou falar o nome dela aqui, senão eu posso ter processado, não teria dinheiro. Então não fala não. Mas eu trabalhei numa loja de... Fala o milagre, mas não fala o nome Eu trabalhei numa loja de departamento que a gente falava assim, aqui você tem tudo que você quer, mas nada do que você precisa, entendeu? E era basicamente isso, mas na Doce Alegria não, tá? Na Doce Alegria tudo que você precisa e quer, Tá tem lá. lá. Estrada Mineira, número 1587, no bairro de Correias. Vai lá ser abençoado e abençoar esse estabelecimento também, tá bom? Adiel, e o nosso convidado? Tiagão, essa empolgação toda do bate-papo antes, né? É, com certeza. Tiagão, o convidado é mega especial, né? Aprendi muito quando eu comecei a caminhar na vida cristã. Mesma igreja? Mesma igreja. Aprendi muito. É igual você, assim, pregando, ensinando, usado e ousado na presença do Senhor. É igual você também, assim, pequenininho. Moisés botou um apelido nele de Voz de Trovão. Seja bem-vindo, meu amigo Daniel. Salve de palmas, salve de palmas. Amém. Aqui, fica à vontade de se apresentar. Não esqueça da patroa e das crianças para depois não dormir na casinha do cachorro, hein? É o conselho que eu dou. Fica à vontade. Que bom. Eu também estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Para mim é um privilégio, uma honra. Espero em Deus de poder também acrescentar, como você disse, né? Eu dei uma olhadinha lá nos que vieram antes de mim, né? Grandes amigos, né? Pessoas que são referência. E eu espero em Deus poder também contribuir, né? Eu sou presbítero, né? Da Igreja Metodista Berliana do Itamaraty. Sirvo a Deus lá, né? Subordinado ao pastor Almir. Com a minha família, estamos lá. Eu, Josi, Tati e Bia, ou seja, tenho 2 filhas lindas, uma esposa maravilhosa, já pego o gancho para onde eu olho, para lá, né? Amor, olha, beijo no teu coração. Parceira melhor eu não poderia ter. Você é o amor da minha vida. Minhas filhas, Bia e Tati, heranças do Senhor. Eu amo vocês. Vocês são preciosas demais pra mim. Deus abençoe a vida de vocês. Então, já... Não vai dormir que a gente não vou apanhar. Vai chegar lá com um jantarzão hoje. Vai dormir assim. Vou apanhar. Vai ter que chegar em casa com a declaração. Fazer uma média. Olha aí. É isso. Então, estou feliz de poder estar aqui com vocês, contribuindo. Espero em Deus, né? Dessa conversa
ser produtiva e, acima de tudo, que pessoas sejam ricamente abençoadas. Amém. Esse Amém, é o nosso amém. desejo. A gente falou sobre vários assuntos, né? Antes de começar a gravar, talvez, se for da vontade de Deus, ele vai trazer a nossa memória, né? Vamos deixar. Porque a gente não segue nenhum script aqui, a gente Muito bom. vai seguindo deixando o rio do Espírito Santo fluir Legal. nessa mesa aqui, sabe? A gente só começa com uma pergunta, geralmente é a primeira pergunta do nosso bate-papo, a gente faz para todos os convidados. Como é que foi o encontro do nosso convidado com Jesus? Sim. Se você já veio de uma família evangélica, não? Como é que foi? Então, não. A resposta é não. Eu não vim de uma família evangélica, né? A primeira pessoa que entregou a vida a Cristo na minha família foi a minha mãe. Uhum. Minha mãe teve um encontro com Deus muito forte. No período que ela se encontrou com o Senhor, minha mãe tinha fome de Deus. E a minha mãe, inclusive, é uma das grandes responsáveis, né? Contribuiu muito para que eu pudesse ter um encontro com Cristo. Como? Fazendo aquilo que é imprescindível, que é interceder, né? Intercessão. Minha mãe se colocava na brecha, orava. Inclusive, não só orava, mas pregava para mim também, mas orava muito, intercedia muito por mim. Sou muito grato a Deus pela vida da minha mãe. E a minha mãe orava da seguinte maneira: a minha mãe dizia assim, Senhor, aonde meu filho for, coloca um crente para falar do teu amor para ele. É isso mesmo. Coloca um cristão, um crente, um homem de Deus para falar do teu amor para ele. Cara, e assim, e ela me falava isso. Ela me falava, eu oro assim por você, Deus tem uma grande obra na sua vida. Eu falava assim, mas ele vai gastar muito material. Eu falava isso. Você tinha que idade, mais ou menos? Então, eu tinha de 15 para 16 anos. Eu já falei com vocês aqui antes de começar que eu não sou bom para data, mas me ajuda aí. Mas eu tinha isso. Salve o engano, eu tinha de 15 para 16 anos. Eu fui pai com 17, né? E foi nesse período. Eu fui pai. Conheci a Josi, trabalhando comigo lá na padaria. A gente não conhecia o Senhor. Fizemos umas coisas tudo errada, desalinhada. E dessa relação turbulenta, precoce, nasceu uma criança. É a nossa filha, nossa primeira filha, Tatiane. E nasceu deficiente visual e depois, com o passar dos anos, fomos descobrir que também autista. E eu, com 17 anos, não conhecia o meu pai. Eu vim conhecer o meu pai com 14 para 15 anos de idade. Então, antes da sua paternidade. Isso aí. Então, eu venho assim... Aí começou uma relação muito difícil entre eu e meu pai. Meu pai, na melhor das intenções, quis forjar em mim um homem, né? Acho que ele quis recuperar o tempo perdido. Né? Eu não fui criado por ele. Eu estava vindo para a companhia dele agora, com 14, 15 anos, e acho que ele quis, agora eu vou recuperar o tempo perdido. E às vezes errou, mas eu entendo que nós somos pais, né? Nós somos pais e a gente não está... Nós somos pais prontos, né? A verdade é que a gente não vai acertar sempre, mas as nossas intenções sempre serão as melhores, por mais que a gente erre. Hoje, eu não julgo meu pai pelo que ele falou ou fez. Eu consigo olhar para o meu pai e enxergar as intenções do meu pai, porque eu já sou pai, né? E eu vivi esse conflito com meu pai muito grande, um conflito muito grande com meu pai. E, olha só, vamos lá, um conflito com meu pai, um conflito comigo mesmo, em conflito agora porque eu era pai precoce de uma criança especial. E foi nesse momento que Jesus entrou na minha vida. Igual Pedro, né? Pedro estava depois de uma pescaria frustrada, Jesus falou assim, posso entrar no teu barco? Né? E Jesus entrou no meu barco. Como? Literalmente, os crentes me perseguiam. Deus ouvia a oração da minha mãe. Os crentes me perseguiam. Glória a Deus por isso. Eu trabalhava em 3 padarias diferentes. Eu era folguista. Cara, a padaria A tinha lá 2 irmãos crentes, o Gilson e o Agildo. Pregavam para mim. A outra padaria lá, terça, quarta-feira, eu ia para outra, sendo folguista. Aí eu pensava, aqui não tem crente não. Aqui esse povo chato... que eu tinha relia de crente. Eu não queria ver crente na minha vida. Mesmo sua mãe sendo crente, né? Mesmo minha mãe sendo crente. Eu não queria. E eu não sei te explicar porquê. Hoje eu sei. Mas naquela época eu não sabia explicar porquê. Eu não gostava desse povo. Eu falei, aqui não deve ter crente, não. E aí, de repente, lá no forno, negão 2 metros de altura, pega a vara. Aí
começa a puxar o pão, segura na mão de Deus. Falei, já tem crente aqui também. Eu falei, aí, Deus tem uma obra na tua vida, hein? Ela falou, vai gastar muito material e tal. Quem era esse irmão? É o pastor, até muito conhecido, o pastor Anderson Borges, da Assembleia de Deus Madureira, um amigaço. Também teve a sua participação, né? E na outra padaria tinha um rapaz, o Gilmar. Um rapaz muito simpático, sempre sorrindo, cantando as canções que ele gostava de cantar, as canções do Sérgio Lopes. Muito intencional no que ele fazia para ganhar as pessoas para Cristo mesmo. E ele tinha um púlpito, que era o balcão, né? O balcão. Ele atendia e se valia daquele momento, daquele tempo, de um breve café, para falar do amor de Deus para as pessoas. E, cara, quem trabalha... Pô, você trabalha em comércio, você sabe que a gente que atende o público, né? A gente tem uma grande oportunidade de falar para as pessoas. Verdade. Talvez não tenha tanto tempo, mas tem uma grande oportunidade. Porque no balcão, cara, parece que as pessoas, elas abrem o coração, elas começam a falar, né? E se abrir, aí você tem a oportunidade de falar do Evangelho. Eles estão perdendo essa oportunidade, né? Exatamente. É o que a gente estava falando sobre a multiforme graça de Deus, né? E a gente pensa, pô, o cara tem que ser assim, o cara tem que usar um paletó, terno, né, uma gravata, subir na plataforma, abrir a Bíblia, e pronto, ali está pregando o Evangelho. Sim, essa é uma das formas, né? Mas o problema é a gente limitar, né? E dizer assim, pô, pronto, é nessa caixinha que Deus atua. E não é, cara. Não é. Deus, ele tem as suas múltiplas maneiras de agir, né? E o Gilmar aproveitava, né? Ele se movia também, né? E falava de Jesus para mim. Vamos lá, nesse momento de conflito com meu pai, comigo mesmo, recém sabendo, né, que eu ia ser pai de uma criança especial, cara, fizeram uma brincadeira de mau gosto comigo lá. Eles amarraram minha roupa lá, né? Porque na época a gente não tinha o vestiário, não tinha lugar para guardar as roupas. Estava em reforma, eu acho. Tinha armário, né? Não tinha armário. E a roupa ficava penduradinha lá, e pegaram a minha roupa e deram um nó. E eu já, com a minha alma azeda, que nem sabia quem foi. Eu fiz um varal só com a roupa. Amarrei roupa de todo mundo, inclusive a roupa do Gilmar. Por que eu tô dando enfoque nesse momento? Porque nesse momento foi um momento em que ele poderia ter me abandonado de vez, porque ele foi falar comigo e falar, pô, cara, dentre todos que trabalham aqui, você acha que eu faria isso com a tua roupa, cara? Aí eu não quis saber. Eu só vomitei, com perdão da palavra, aquilo que estava azedo na minha alma para ele, ou nele, vamos dizer assim. Eu falei um monte de coisas das quais eu me envergonho de ter falado. E, cara, eu pensei assim, pronto, tá certo que eu não fui bacana com o cara, tá certo que eu falei coisas, né, ruins para ele, mas me livrei. Serviu para me livrar dele. Me livrei, cara. Esse cara não vai querer mais saber de mim. Enche mais o saco. Exatamente, esse aí, pronto, é carta fora do baralho. Isso foi o que mexeu comigo. Porque o cara não desistia de mim. O cara continuava falando de Jesus para mim. Continuava me ministrando, eu falava, cara, como é que pode esse cara não desistir de mim? O que esse cara viu em mim? Eu não tem nada para oferecer para ele. E aí, cara, teve um dia, inclusive, que eu tava em uma das padarias e ele foi lá pegar pão. Aí foi depois desse incidente. Eu falei assim, pô, esse cara não vai nem falar comigo hoje, depois de tudo que eu falei pra ele esses dias atrás. Aí ele, abençoado, Pai do Senhor, me dava Pai do Senhor. Pai do Senhor Jesus. E você é meu irmão em Cristo, porque Deus tem uma obra na tua vida. Olha, na verdade aqui eu vim buscar pão, mas que nada, isso aqui foi só uma desculpa de Deus para eu vir aqui, porque eu tenho que te fazer um convite. Deus tem um encontro marcado com você hoje na Assembleia de Deus, é um congresso, Deus tem uma palavra para você, cara. Deus te ama, e tal. E tal. Eu falava, cara, tu tá falando comigo ainda, mano? E ele foi embora, Deus tem uma obra na tua vida, foi embora carregando o pão. E aí o Espírito Santo ficou, né? O pregador vai embora, mas o Espírito Santo fica. A palavra fica. Né? O Espírito Santo fica e ele começou a me fazer pensar. O que esse cara viu em mim? E eu comecei a pensar em o que estava por trás de tudo isso. Não era simplesmente uma religião. Você entendeu? Eu pensava, pô, não é só uma religião, é amor, cara. Esse cara me ama. Aí eu pensava, cara, mas por que esse cara me ama? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada para esse cara me amar. O que eu fiz para ele me amar? Veja, se esse amor é nada mais, nada menos do que o amor de Deus, cara. Porque é assim que eu me sinto quando eu olho para Deus, até hoje. O que eu fiz
Tu não sente assim? Aham. O que eu fiz pra Deus me amar? A resposta: nada. Ele te ama. É. Eu tô até arrepiado. Ele te ama. E é isso, cara. E é esse amor que nos constrange. O amor do Gilmar, na verdade, era a revelação do amor de Deus pra mim. Porque o Gilmar, ele só estava transbordando aquilo que ele recebeu de Deus. Esse é o que da questão. Desculpa te cortar, mas Não, é isso aí. isso tem muito a ver com... Eu acho que a gente tem feito muitas confusões em relação a ser testemunha, né? Sim. A gente, no Evangelho, a gente é chamado para ser testemunhas, mas principalmente cópia de Jesus. Sim. Porque testemunha, ele anuncia muitas coisas da Pronto. qual ele viu. Sim. Mas ser cópia de Jesus é ser como Jesus, né? Isso Como o aí. Gilmar foi na tua vida. Isso né? aí, isso aí. E eu enxerguei Jesus na vida do cara. Eu falei, cara, comecei a enxergar Jesus. E aquilo foi me confrontando, foi mexendo comigo. Eu cheguei em casa e agora, pronto. Na minha cabeça, existe um grande ponto de interrogação que Deus colocou. O que esse cara viu em mim? Que amor é esse? Esse grande ponto de interrogação. Eu falei, só tem um lugar para eu ter essa resposta, pô. E aceitando o convite que ele me fez, eu vou lá. Não vou falar com ninguém, vou lá. Minha mãe nem sonha, eu vou lá. Destaque, se ela soubesse, ela ia ficar muito feliz, né? Eu fui. Aí cheguei lá. Sua namorada foi na época? Minha esposa era. foi? Não. Foi Minha esposa ainda era muito era católica, né? E ela falava. Eu até vou na igreja de crente, mas vou com a minha Maria debaixo do braço. Eles vão me aceitar lá? Ela falava isso, mas isso é depois que eu me converti. Aí eu fui. Cheguei lá, cara. Uma palavra de Deus, né? Uma palavra que veio assim poderosamente de encontro à minha vida. E quando eu vi, eu estava lá na frente, cara. Os motivos. E aí, esse ponto aqui é interessante. Os motivos, né? Os motivos que às vezes fazem com que as pessoas se aproximem de Jesus é uma grande dor, às vezes. Não é necessariamente porque ela entendeu que ela é pecadora e que Cristo morreu por ela para salvar a vida dela e que esse é o único meio para ela ser salva, senão ela está caminhando para o inferno. Pronto. Não é isso. A pessoa foi lá, ela está com uma grande dor, ou uma enfermidade, ou um problema emocional, ou um problema no relacionamento, ou uma grande dor. E, cara, beleza, tá tudo bem. O problema é a gente permanecer pelo mesmo motivo. Aí não entendeu o evangelho. Não é? Porque, veja, Jesus nunca repeliu ninguém que o buscava simplesmente por uma cura. Muito pelo contrário, ele ainda falava, vai a tua fé. Não é? O que tu quer que eu te faça? É óbvio, né? Bartimeu, por exemplo, o que tu quer que eu te faça? É óbvio que ele queria ser curado e queria enxergar. Era o que ele queria, e Jesus fez o que ele queria, tirou a dor que o atormentava. Não é isso? Agora, a questão é, será se o que me levou para Jesus, embora não deveria ser o que deveria ser, bom, eu conhecia Jesus porque ele me ama e ele é o meu salvador, mas o que me levou foi a minha dor. A pergunta é a mesma dor que continua te levando a Cristo? É o mesmo interesse, simplesmente um interesse para que ele sane um problema, porque depois que o problema é sanado, ele vai embora. E até porque nem todo problema vai ser sanado. Né? Isso aí. Aí a gente entra até por um caminho legal, né? Quer ver só, uma coisa que eu gosto de lembrar. O filho pródigo estava na casa do pai. O que ele sempre quis do pai foram os bens do pai. Tanto é que ele pede a herança. Sim. Antecipada para dar uma voada. Para dar uma voada. Ele fala, pô, me dá minha parte da herança. Ele desonra o pai porque ele está querendo dizer o seguinte, eu quero aquilo que é meu, que na verdade é teu. Se você está vivo ou se você está morto, para mim pouco importa. Pronto, ele desonrou o pai ali. E o pai reparte a herança. E deixa ele ir. E aí ele vai viver desenfreadamente. Não é isso? Sim. E é legal, né, a gente pensar nisso, que eu até botei no meu status essa semana, falei, receita do filho pródigo para perder tudo. Viva desenfreado, viva sem freio. Ele viveu sem freio, cara. E aí, essa questão, ele saiu da casa do pai, porque na casa do pai tinha regra, tinha hora para levantar, hora para deitar, né? O que comer. Hora de comer. Tinha prazer na casa do pai? Tinha prazer. Mas tinha regra. O prazer tinha limite. E aí ele saiu dali para viver sem limite, né? Aí, beleza, a gente pode até voltar a falar desse assunto depois de novo sobre prazer e limite. E aí, é interessante que ele cai em si, quando ele desperdiça tudo, ele começa a desejar as alfarrobas que os porcos comiam, e ele fala, pô, na casa do meu pai tem o quê?
Na casa do meu pai tem fartura. Os empregados comem pão. Eu pergunto a vocês, ele sentiu falta do pai para voltar? Não. E o pai, mesmo, olha só que interessante, que ele sentiu falta foi do pão, cara. Em primeira instância, ele não foi pro pai, ele não voltou pro pai, porque ele falou assim, cara, meu pai me ama e eu vou voltar pro meu pai. Ele falou assim, pô, na casa do meu pai tem pão. E de repente, pai, que meu pai me aceita e me coloca como um dos seus empregados. Ele não conhecia o pai. Voltou por necessidade. Por uma necessidade. E aí é interessante. Aí, Mas aí que muda tudo. Porque ele volta por uma necessidade. E o pai ao longe enxerga ele e fala assim, pô, ele ama meu filho, cara. E aí enquanto ele caminha pro pai, o pai corre. Ô, glória, não é? O pai corre, abraça, beija e fala, pô, meu filho, faz uma festa, mata o cordeiro cevado, faz uma festa, porque meu filho que estava perdido foi achado, que estava morto, reviveu, meu filho daqui. Aí pronto, esse amor do pai com o filho pródigo, aí, meu irmão, porque na verdade, eu não esqueci qual foi o livro, o autor do livro, mas ele fala que na verdade, o texto fala do pai pródigo. Tim Keller, Deus pródigo. Pronto. Eu tenho. Porque é o pai pródigo, porque o filho esbanjou, beleza, mas o pai esbanjou o amor, cara. E aí aquilo ali fez com que eu penso, né, que o filho falou assim, cara, eu não conhecia o meu pai, cara. Eu não conhecia o meu pai, eu achava que ele ia me colocar de lado como um dos seus escravos, como um dos seus trabalhadores. E ele mandou matar o cordeiro cevado, mandou fazer uma festa pra mim, mandou colocar anel no meu dedo, mandou colocar uma roupa nova. Aí pronto, aí agora eu imagino um outro dia, o filho pródigo lá de manhã cedinho, café no bule, e ele olhando assim, falando, cara, não acredito que eu tô de volta aqui. Cara, esse amor do meu pai. Aí o pai falou, filho, tem como tu ir ali comigo ali pra gente fazer um serviço lá na lavoura? Tu acha que esse filho ia falar assim, pô pai, vou pensar ver se dá. Duvido. Esse filho ia falar, cara, tudo que o senhor pedir. Entende? Tudo que o senhor pedir, tudo que o senhor quiser de mim, eu faço. Sabe por quê? Porque o senhor me deu aquilo que dinheiro não compra. O quê? Amor, perdão, restauração. O senhor me aceitou de volta. Eu tinha tudo para ficar como um dos empregados, mas o Senhor me colocou no lugar de filho de novo. Ele experimentou o amor do Pai. Aí é que tá. As pessoas vêm por uma dor, vêm por uma necessidade. Beleza, Jesus cura, Jesus resolve, Jesus... em alguns casos, não. Mas, não é isso? Em primeira instância, tá legal. O problema é quando a pessoa não tem um encontro com esse amor, porque aí ela vira um religioso. Né? Ela vive um relacionamento superficial com Deus. Na base da eu entrego para receber. E não é isso. Eu entrego porque, na verdade, eu já recebi. Ele me salvou. Ele me amou. Então, o que me resta? Não tem outra alternativa. O amor de Deus me constrange, é o que Paulo diz, né? Não tem outra alternativa senão dizer sim para tudo que ele quiser. Não é isso? E dizer não para mim mesmo. Isso é o evangelho, cara. Por que eu entrei nesse assunto? Eu não sei onde eu estava. Me ajuda. Você estava lá no... Mas tu estava pregando, você foi, aceitou Jesus lá na frente. Isso dá até um corte, hein? Pô, mas antes de voltar lá no Gilmar, levando pão e você aceitando Jesus no culto, você falando, ouvindo você falar aqui, despertou uma dúvida aqui. Talvez esse seja o grande motivo desse tempo que a gente vive, pela falta de voluntarismo, a palavra é essa? Voluntarismo na igreja. Ou seja, escassez de voluntário. Fala por muito mão de obra. Muito mão de obra. Português é dificuldade de mão de obra na igreja. Um dos principais motivos seja esse, o não conhecimento do amor de Deus. Porque esse exemplo que tu fez, para mim, ficou muito claro. Que quando eu desfrutei do amor do Pai, tudo que o Pai me pedia, eu vou estar com vergonha de rejeitar. Tá. Então, e você falando, isso fez muito sentido para mim. Tá. Assim, quando eu falo do Pai pedir, é que você se voltou pro lado do trabalho. E é legal a gente pensar nisso. Mas eu também penso no lado da devoção como um todo. Como, por exemplo, a mortificação da minha natureza. Como a luta contra a minha carne. Que aí a gente vai entrar num tema interessante. Por quê? Porque o trabalho é importante. Mas tem algo que ainda vem antes do trabalho. Né? Que é um caráter moldado. Né? Então, os dois são importantes. Trabalhar
é importante, porém essa vivência com Deus que vai transformar a minha vida também é importante. Por quê? Porque o que me fez entregar-se para Cristo, vamos voltar no Gilmar, foi o quê? Trabalho? Sim, porque ele pregou para mim. Mas o que foi o mais determinante não foi em si o trabalho, mas foi o caráter do cara, foi o amor do cara. Que eu olhava para o cara e falava assim, eu vejo Jesus nesse cara, entendeu? Sim, porque se ele pregasse e a vida dele não fosse transformar, aí ele iria desistir de mim ali, ele ia revidar na mesma moeda. Se ele atendesse o chamado do pai de trabalhar sem uma vida transformada, ele, como você falou, ele seria uma grande testemunha daquilo que ele nunca viveu. Uma pessoa que ele nunca encontrou. Ele iria falar de alguém que ele nunca encontrou. Agora, quando a gente fala de alguém que de fato transformou a nossa vida, aí tem muito mais relevância. Entende? O nosso trabalho se reveste de significado. Entende? Tem muito mais peso. Porque não é só o que eu falo, é o que as pessoas veem em mim. Ainda com as minhas imperfeições. Sim. Ainda com arestas para ser aparada, porque eu também tenho muitas para ser aparado, né? Mas as pessoas precisam ver Cristo em mim. Não é isso? Não só no meu trabalho. Então, assim, quando eu falo quando eu falo a questão do filho pródigo e dele dizer sim para o pai e dizer não para ele mesmo em detrimento a obedecer o pai, é isso, cara, né? É o que Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, em alguns momentos vai ser dizer não para a minha vontade e em alguns momentos vai ser dizer sim para a vontade de Deus em detrimento da minha. Porque nem sempre eu vou ter vontade de fazer tudo aquilo que Deus me pede para fazer. Essa não é a verdade? Nem sempre, cara. Eu vou ter vontade, às vezes o medo vai falar mais alto, às vezes, enfim, meus motivos vão querer falar mais alto do que a voz de Deus. E eu tenho que anular essa voz dentro de mim, a voz da minha mente, né? Anular ela e falar assim, não, eu tenho que obedecer a voz de Deus, eu tenho que fazer aquilo que Deus espera que eu faça. Não é isso? Por quê? Aí é que tá. Por quê? Ah, porque eu sou da igreja metodista Fernando de Itamaraty? Não, porque eu sou crente, não. Porque ele me amou. Ele me amou. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Por que isso é determinante para a vida de alguém que pastoreia? Porque uma vez eu escutei do pastor Alex, né, ele falou, cara, o pastor que nunca teve vontade de incendiar a igreja e ir embora, ele não tem cheio de ovelha, é muito engraçado. Ele falava brincando, obviamente, né? Ele falava, o pastor que não tem vontade de incendiar a igreja e ir embora é porque ele não tem cheiro de ovelha. Porque se você se envolver com esse negócio de igreja, você vai se estressar. Você vai se estressar, não é isso? E aí, em alguns momentos, em primeira instância, não vai ser por amor à igreja, vai ser por amor ao dono dela. Entendeu? Vai ser por amor ao dono. E cara, a gente pensa, isso está relacionado à sua igreja? Pô, não, cara. Isso é relacionado ao meu relacionamento com a minha esposa. E em alguns momentos, não é isso? É por amor a Cristo. É esse amor que sustenta casamentos. É esse, não é, irmão? Sim. Porque, pô, o que faz aquela irmã dobrar os joelhos e orar por um cara que chega bêbado em casa, cara? O que faz essa irmã orar e não desistir do cara? Não é as qualidades dele. Pô, não é, cara. É porque alguém a amou e espera que ela ame. Não é isso? Jesus falou assim, olha, vocês, um novo mandamento nos dou. Não é isso? Que ameis uns aos outros como eu amei vocês. Aí o nível subiu, né? Eu não amei vocês? Eu não amei vocês? Então, replica esse amor. Ame também. É isso, cara. Entendeu? É isso. É o amor. Porque a gente, às vezes, entra numa relação com as pessoas e a gente quer, às vezes, entrar numa relação sanguessuga, né? Acho que Provérbios fala, né? Dá, né? Pô, aí, ó, tem duas filhas. Dá. E aí, cara, o que é? Às vezes as pessoas pensam assim, pô, vou casar para ser feliz. É isso. E é isso, cara. As pessoas pensam assim, pô, vou casar para ser feliz, e não é isso. E essa é uma mentalidade sanguessuga. Eu tô casando porque eu quero algo de alguém. Eu preciso me completar em alguém. Eu preciso... Não, você não casa para ser. Você casa para fazer alguém feliz, cara. Essa é a real. Isso é o evangelho, não é isso? Paulo fala em Filipenses que a gente não deve pensar só nos nossos próprios interesses, mas sim também cada qual o que é de outrem. Sempre vai colocar o outro primeiro, não é isso? Então, assim, esse amor do evangelho é que muda tudo e faz o nosso trabalho ter sentido, né? Aí eu estava lá no Jumar, não estava? Tava. Aceitou Jesus na igreja. E Jesus estava lá na frente. Vocês vão me ajudar nesse retorno aí, que eu vou perder.
eu tava lá na frente e ele veio, pô, com uma túnica branca, eu tava lá chorando, tudo babado. Aí ele falou assim, bateu, eu senti aquela mão assim nas minhas costas, quando eu olhei ele com uma cesta, com algumas lembrancinhas, né? E ele falou, como todos falavam, não falei que Deus tinha uma grande obra na tua vida, me deu um abraço e foi embora. E aí pronto. Aí, se eu me sentir importunado pelo Gilmar, não sei se ele sentiu, ele vai assistir esse podcast, está assistindo nesse podcast. Agora quem importunava ele era eu. Por que tem que orar? Aí eu fazia perguntas, porque assim, quantas vezes eu dobrava meus joelhos assim e lia a Bíblia e não entendia. É óbvio que tem textos complexos, né? A própria Bíblia diz acerca dela mesma que existem textos complexos. E que eu não entendo, e que eu busco, né? Hoje, muito menos do que no início. No início era muito pior. Versões, no início era muito pior. E eu não entendia nada, eu chorava, irmão, porque eu queria entender. Nunca me imaginei pregando. Nunca passou na minha cabeça eu pregar, tá? Mas eu queria entender o evangelho, eu queria descobrir mais de Deus, eu queria conhecer Deus. Eu chorava porque eu queria conhecer e não conhecia. E aí, quem eu tinha para perguntar? Gilmar, por que eu tenho que orar? Santo Gilmar. Por que eu tenho que orar? Tem que orar para falar com Deus. Mas tudo bem, mas Deus já não sabe que eu... Já sabe. Então por que eu tenho que orar? Era assim. Por que tem que orar em nome de Jesus? Por que tem que jejuar? Como é que jejua? Me explica como é que jejua. Por que tem que orar de madrugada? Porque de madrugada o quê? De madrugada é mais específico. Pronto, eu começava a fazer... A gente orando, chega mais rápido. Cara, eu enchia ele de perguntas. Eu falava, cara, e aí são as perguntas que todo novo convertido quer fazer, né, cara? Ele quer respostas. Ele quer respostas. E é interessante que talvez até o Gilmar foi elevado para um outro lugar. Eu ia falar isso agora, eu ia te cortar, porque o Gilmar, por ter sido confrontado pelas suas perguntas, fez com que ele também buscasse algo para poder te responder melhor e teve mais intimidade com Deus. Isso aí. Muitas coisas ele falava, isso eu não sei te responder, não. Ele falava, mas eu vou te trazer uma... E trazia, entendeu? Mas é isso, a gente não sabe tudo mesmo, não. É isso. Deus, a Bíblia fala, né, que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, e as ocultas a Deus. Então, se tem coisa oculta, significa dizer que ele não revelou tudo. Tem alguma coisa que a gente só vai saber quando chegar lá, né? Então, tem muita pergunta que a gente não vai ter resposta mesmo, né? Essa é uma grande verdade, né? Aí você encheu o Gilmar de pergunta, 17 anos mais ou menos, né? Isso mudou a forma como você estava via suas crises? Paternidade, com você mesmo? Não, isso assim, eu penso que a caminhada com Deus, a minha e de todo mundo, não querendo generalizar, mas é progressiva, né? Não foi algo instantâneo. Eu, assim, acredito que Deus tem, na vida de algumas pessoas, Deus faz algo que pode fazer, mas eu penso que isso está mais para exceção do que para regra. Eu entrei na igreja, fumava cigarro, tive uma experiência com Deus, pronto, nunca mais fumei. Eu acredito nisso, claro, óbvio. Mas isso está mais para exceção do que para regra. Então, assim, as minhas crises foram sendo sanadas ao longo da minha vivência com Deus, só que não foi algo assim, no primeiro mês, não, né? E foi acontecendo paulatinamente, foi acontecendo de acordo com o que eu ia caminhando com Jesus, né? Essa foi a minha realidade. E o Gilmar foi uma ferramenta muito importante nisso, porque eu lembro de ter vivido com ele, assim, ele teve uma perda muito grande, perdeu um bebê que era o sonho deles, né? Ele e a esposa. E aí, mais uma vez, esse cara me mostrou o amor que ele tinha por Deus, porque até então eu vi o amor de Deus na vida dele. E aí, depois desse incidente, eu acompanhei ele de perto, ele foi no hospital, a esposa dele estava lá, muito mal, ele saiu do hospital chorando, e a gente foi para casa dele junto, eu e a Josi. Agora, aí a Josi já estava caminhando ali junto, indo à igreja, mas... Sem levar a santinha dela. Mas tinha suas convicções católicas ainda, mas ia. E aí, eu vi o Gilmar, cara, assim, eu no lugar dele não iria no culto aquele dia. Ele falou, não, eu vou lá adorar o meu Senhor. E naquele dia ainda deram o microfone para ele cantar. Ele cantou, como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Um cara sangrando, e ele falava, eu te amo, eu te adoro. Você conseguiu ver no Gilmar que o amor recíproco, né? O amor de Deus com ele, dele com isso, cara. Eu falei, cara, esse cara ama Deus, né, cara? E eu, pronto, eu vi aquilo e falava, eu quero isso também. Eu quero essa relação com Deus também. Hoje eu prego muito sobre relacionamento com Deus. Falo muito sobre isso, porque é isso que vai transformar a nossa vida.
Não é ir no culto, ir ao culto, ir no domingo na igreja. E não estou dizendo que não seja importante, né? Fazer parte de uma comunidade, até porque a Bíblia fala que nós não devemos deixar de congregar, como é o costume de alguns. Congregar, estar congregado é importante. Mas existe algo que ainda é tão importante quanto congregar, que é ter vida com Deus, ter tempo com Deus, tempo de oração, tempo de meditação, né? Falar com Deus. E eu fui aprendendo ao longo do tempo o que é isso, o que é essa vida de oração. Por quê? Porque no início eu começava a orar e Deus não precisava nem ser onisciente para saber o que eu ia falar no final da oração. Por quê? Porque minha oração era automática, decorada, irmão. Tinha início, meio e fim. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu oro em teu nome, muito obrigado por esse dia, blá, 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 amém. E era todo dia a mesma oração, até que um dia, lendo a Bíblia, esse texto, inclusive, que eu citei aqui antes de começar, que fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica. Quando eu li essa palavra, em tudo, eu comecei a descobrir que Deus tem interesse nas minúcias. Deus tem interesse em que a gente divida a alma com Ele, o coração com Ele. Ele tem interesse em tudo que a gente tem para falar. Verbaliza o sentimento, né? Entende, cara? E quando você lê os salmos, né, cara, que são orações ali, né? A gente vê o salmista falar com muita propriedade, às vezes, dos seus conflitos, cara. Né? E quantas vezes eu começo a orar e quando termino, Senhor, me perdoa por aquilo que eu falei no início, eu estava só abrindo meu coração, e claro que Ele perdoa. Por quê? Porque às vezes a gente, na oração, a gente fala dos nossos conflitos, dos nossos questionamentos, não é isso? Das nossas dores, né? Dos pontos de interrogação que estão na nossa alma, que a gente não tem resposta e talvez nem vai ter. Não é isso? A gente vai partir dessa terra e não vai ter só quando chegar lá. Não é isso? Mas a verdade é uma só. Deus é o nosso Pai e tem um propósito na nossa vida. Ele nos ama. Por mais que a gente não tenha todas as respostas. E aí, cara, essa relação com a oração foi sendo construída. E eu gosto muito de falar isso. Porque quando você prova algo, você quer que as outras pessoas provem também. Né? Quando é bom, né? É, isso aí. Isso, nesse caso, é excelente, né? Quando você prova dessa intimidade com Deus, desse relacionamento com Deus, e que não é algo, não é um monólogo, não é isso? Deus ouve e Deus fala conosco, né? É uma relação, né? De um pai com um filho. E isso foi, ao longo do tempo, moldando a minha vida, transformando. Eu falava, isso aqui com Deus. Aí chegava no culto, Deus falava comigo, ou então uma palavra, coisa que eu não entendia. Às vezes na igreja, Deus completava, e aquilo foi crescendo dentro de mim. Eu fui crescendo nessa relação com Deus, e isso, aos poucos, foi e vem transformando a minha vida. Né? Deixa eu fazer uma pergunta, presbítero. Vai. Quando a Tati nasceu, estava caminhando na igreja já, não? Não. Quando ela nasceu, eu não conhecia o Senhor. Foi nesse período que eu conheci o Senhor. Entendeu? E você criou alguma expectativa, por exemplo, você não teve uma criação paterna, né? Não tive. Então você não teve um vínculo paterno e também não tinha intimidade com Deus, também não tinha paternidade de Deus, porque nós somos filhos. Tá. E sua filhota nasceu e veio com um problema de visão, né? Sim. Você chegou a culpar Deus por isso, não? Não, porque assim, na época, eu não culpei porque para mim, Deus era uma pessoa, na minha concepção, Deus era uma pessoa que estava lá e eu cá, e ele estava indiferente com a minha relação com Deus era essa, né? Tu pra lá e eu pra cá e vamos que vamos. Eu não entendia Deus dessa forma. Aí eu vim entender Deus dessa forma depois que eu entreguei meu coração a Ele. Mas até então eu achava que Deus existe, mas, tá muito ocupado com outras coisas. Então eu não pensava assim, Deus fez isso comigo, o Senhor, vacilou comigo. Eu nunca pensei dessa forma. Nunca cheguei a pensar dessa forma. Para você ver como é que a minha relação com Deus era eu diria que nem rala. Na verdade, ela nem existia. Né? Não era raro, ela não existia. Entendeu? Então esse foi um grande dilema, né, que eu enfrentei antes, mas que Deus não estava presente nele, na minha cabeça, né? Entendeu? Conforme você foi entendendo a situação da sua filha, também tu foi descobrindo quem Deus era, né? Sim. Parece que foi simultaneamente as duas coisas ao mesmo tempo, né? Sim. Sim, com certeza ajudou. Sim. Aí como é que nasceu o ministério, né, cara? Assim, aí eu comecei, é interessante, eu e ele, a gente entrava na livraria assim, antigamente, né, cara, tinha a livraria evangélica, aí ele ia lá pro lado das músicas, né? CDs? E eu ia para
fita de vídeo. Era videocassete que alugava ainda. Aí vocês fazem as contas. Alugava fita, aí 6 fitas cassete, 7 fitas cassete. Não, eu quero ouvir pregação. Aí eu alugava para ouvir pregação, para entender, para compreender, né, o que Deus queria de mim e tal. Aí eu vi os pregadores pregando e falava, pô, isso é muito bacana, né? Pregar lá na frente. Por isso que a Bíblia diz que Deus opera em nós o querer, né, e o realizar, né? E eu comecei não a me ver pregando, mas a achar muito bacana quem pregava. Aí eu falava, pô, isso é muito, pra mim isso não é. Eu pregar não tem como. Eu sou muito tímido, como é que eu vou falar lá na frente? Eu não tenho como pregar. E aí, cara, eu ia nas igrejas, visitava com a minha mãe toda feliz comigo, ia visitar. E aí a gente ia muito naqueles trabalhos de oração. E naquele tempo, cara, assim, principalmente na Assembleia de Deus, denominação que eu amo, né? Pô, o cara nunca te viu, falava assim, oportunidade pro irmão de camisa roxa. Desse jeito. Não era assim, Thiago? Oportunidade pro irmão de camisa. É você mesmo, Deus tá mandando te dar a oportunidade. Pra mim. Aí fizeram isso comigo um dia. E eu tava lendo 1 Samuel capítulo 30, quando Ziclag, tá vendo que eu sei de cabeça. E eu não sou bom de memória, não é porque marcou. Eu li o texto todinho. Tá, leu. Aí a igreja estava esperando, vamos lá, ele vai falar alguma coisa do texto. Eu fiquei, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então, né, irmão? Aleluia, agradeço a minha oportunidade. E aí eu saí dali frustradíssimo. Eu falo, cara, por que essa irmã me chamou ali na frente, cara? Pra pregar? Eu fiquei muito mal. E minha mãe ainda falava, engoliu o rolo, varão! Minha mãe. Engoliu o rolo, varão. Tá. Eu falei, caraca, engoliu o rolo é mesmo, engoliu o rolo. Não tinha nem rolo, não tinha nada. E eu fiquei muito mal, péssimo. Eu decidi no meu coração, falei, olha, eu nunca mais aceito. Se alguém me chamar, eu falo, não, eu vou falar que não, nunca mais, porque o que eu vou fazer lá na frente? Não tem nada para contribuir. Coloquei isso na minha cabeça, aceitei isso no meu coração. Aí um dia, uma irmã foi usada por Deus para me entregar uma palavra de conhecimento. E ela falou, eu via nas suas cordas vocais uma grande manilha prendendo você de falar. Aí eu perguntava para Deus, o que é isso? E Deus me falava que existia um grande impedimento para que eu aceitasse o chamado de pregar a palavra, mas Deus estava quebrando aquele impedimento naquele dia, e que Deus me chamou para pregar a palavra, que não era para eu fugir do... Aí depois daquela palavra de conhecimento, eu fiquei muito pensativo com relação àquilo. Aí eu comecei a aceitar os convites. E aí, impressionante, eu pregava, né, a igreja, e aí tudo errado, né? Eu ia para... Vamos lá, a gente vai entrar naquele assunto. Tudo errado, porque eu estava vivendo... sem estar casado com a minha esposa, demasiado com a minha esposa, tudo desregrado, e pregando e tal, até que eu conheci a Igreja Metodista Juliana. E comecei a pregar. Fiquei um tempo lá embaixo no Rio, congregando na Assembleia de Deus, e pregava em vários lugares com a vida errada e tal, pregando e tal. E aí Deus fazia a obra. E aí esse ponto aqui é importante. Não é só, olha só, não é só porque Deus está fazendo a obra que Ele está te aprovando. Né? Porque em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz, em teu nome eu aconteci. É isso, aparta de mim, eu não conheço vocês, não. Não é assim? O lugar onde mais Deus manifestou a sua presença foi no deserto, mas foi o lugar também onde mais Deus reprovou o povo. Não significa que Deus está manifestando a sua presença, o seu poder, que Ele está aprovando. Olha que interessante. Paulo, para os Coríntios, ele fala assim, olha, não falta nenhum dom para vocês. Não lhes falta nenhum dom. Aí em outro capítulo ele vai dizer, contudo vocês ainda são carnais. Ele está dizendo, ao mesmo tempo que a igreja era uma igreja que se movia nos dons do Espírito e que precisava de uns ajustes nessa área, eles também eram uma igreja que Paulo intitulava eles como carnais. Por quê? Porque havia divisões na igreja, havia N fatores ali que faziam com que eles pudessem receber essa medalhinha de carnal. Né? Então, eu entendo hoje que Deus pode 100% usar alguém e 100% reprovar alguém. Né? Reprovar alguém. Pode. E eu estava ali, mas assim, precisando ser pastoreado. Precisando ser orientado. E aí, vim do Rio para cá, para Petrópolis. E aí conheci o pastor Paulo, até falecido, né? Saudoso. Aqui no Castelo São Manuel.
E aí falaram pra ele que eu pregava. Ele me colocou pra pregar lá e falou, cara, que benção, você prega e tal, fica com a gente, vai somar, tal, conhecer ele, você é um evangelista nato. Falava isso pra mim. E aí gente boa, Paulo. Aí ele foi e falou pra mim assim, aí começamos a conversar e descobriu que eu não tava casado. Aí ele falou, não, cara, tem que regularizar isso aí. Tem que regularizar essa situação aí. Até então nunca ninguém tinha te dito isso. Nunca ninguém tinha me dito. Aí eu falava, mas por que eu tenho que regularizar? Ele falou assim, então, e vou te dizer mais, quer um conselho? Enquanto tu não regularizar isso, não sabe pregar mais não, cara. Regulariza isso primeiro. Aí eu falei, por quê? Aí ele falou, porque olha isso, qual que ele falou? Porque o obreiro tem que manejar bem a palavra da verdade e não ter do que se envergonhar. Você entende? Repete, por favor. Porque o obreiro tem que manejar bem a palavra da verdade e também não ter do que se envergonhar. É o que Paulo falou para Timóteo. Eu manejava bem a palavra da verdade, mas eu tinha do que me envergonhar. Eu tinha algo que precisava ser consertado. Eu tinha pedras no meu altar que precisavam ser reparadas, cara. Eu precisava fazer aquilo. E aí, sim, a partir dali, aí eu reparei o altar, vamos dizer assim, né? Ele, inclusive, na época, ele estava quebrado, eu não tinha recurso. Aí a igreja vai fazer pegou o microfone. A igreja vai fazer, a gente vai fazer uma comemoração aqui no casamento do Daniel, cada um vai trazer um prato e tal, fez o bolo, ele mesmo organizou. E, pastor, não, eu te ajudo até com relação às despesas do cartório, cara. Cara, foi uma benção na minha vida. Sensacional. E aí eu comecei com o Gregório no Castelo, aí eu ia pra lá. Eu, Josi, Tati e Bia. A Tati pequena, a gente ia de ônibus. A gente não tinha carro. Sempre que nós íamos, ele nos levava de volta pra Cobacinha, pra casa. Ele, não, cara, eu tenho prazer que você esteja comigo aqui. Eu vejo teu empenho para ir pra igreja. Eu me comprometo. Você veio, a volta é comigo. Eu te levo. Aí pronto. Mais uma pessoa que Deus colocou na minha vida, que investiu na minha vida, né? Que desbanjou amor na minha vida e que pregou com a vida. Que me discipulou, que puxou minha orelha. Que, pô, cara... E tu recebeu essa orientação dele tranquilo? Então, foi tranquilo. Porque ele sabia falar, né, cara? Ele sabia discipular. Eu não fiquei revoltado. Eu não fiquei... Porque o ministério estava começando, né? Isso aí cortou. Não, para por aí. Aí depois disso, ele saiu dali. Foi para o Duarte da Silveira. E nós, como estávamos no Cubacinha, tínhamos a dificuldade de voltar. Cara, eu falei assim, aí eu conheci o Vaguinho, o Cavaco. Aí ele me levou para o Itamaraty. Quando ele me levou para o Itamaraty, quem estava recém-chegado lá era o bispo. Hoje bispo, né? Juedi, na época era pastor. Que também foi outro cara que, pô, assim, me ajudou muito, assim. Puxou muito a minha orelha, me discipulou muito, sabe? Muitas conversas, assim. Eu morei na casa do bispo Juedi, de aluguel, no mesmo terreno da sogra dele. Então ele estava sempre ali, ele ia lá em casa, a gente batia papo, tal, ia na casa da sogra, tomava café. Então ele foi um cara também que investiu muito na minha vida. Então, quer dizer, eu tive muito privilégio de sentar à mesa com homens que tinham muito a me acrescentar. Você ia falar alguma coisa? Ele tem muito amor às pessoas, né? Pô, ele tem. Jojo. Ele tem muito amor às pessoas. Ele realmente te abraça, ele te ajuda. Inclusive, ele é uma pessoa, eu recomendo, é uma pessoa para vir aqui. Na verdade, ele estava fechado de vir. Na semana que ele ia vir, aconteceu a situação com a esposa. Ah, sim. Uma pena. Porque, pô, ele tem muita bagagem, muita experiência. Eu sei disso. Aí eu fiquei um período ali. Então, até então, aí ali eu já estava tudo certinho, estava pregando, saía muito para pregar fora. Ele deixava até eu ir muito pregar fora. E ali ele me indicou o presbitério. Aí eu fui levado ao presbitério ali no Itamaraty, né? Aí fiquei ali aquele período com ele, depois ele saiu e vieram muitos outros pastores. E assim, eu penso que a minha contribuição para o reino de Deus é dentro também, óbvio, né, na minha comunidade, é dentro. Minha esposa é líder de mulheres, né? Eu tento contribuir de acordo com as minhas possibilidades, mas eu me vejo muito fora, saindo muito para pregar e contribuindo com o reino de Deus, porque não é a igreja metodista Berliana. Eu enxergo assim, é o reino de Deus, né? Então, as pessoas me agendam, me chamam para pregar, eu vou. Hoje, talvez menos do que eu deveria alinhar isso e voltar a fazer como eu fazia com a frequência que eu fazia, até porque o tempo que eu tô... a nossa vida tem estações, né? Sim. E a estação que eu tô vendo hoje, assim, o meu negócio está me consumindo um pouco, mas já me consumiu mais. As coisas já estão começando a estabilizar e eu tô entendendo que eu tô vivendo um tempo
de transição onde eu posso voltar a ser mais produtivo para o reino de Deus. E aí é isso, né, cara? Aí a gente estava falando sobre isso aqui. Acho que a gente falou antes, né? Agora eu me confundi. Porque eu falei antes. Falamos tanta coisa já aqui hoje. Porque, vamos lá, deixa eu ver se eu lembro. Ele estava falando sobre. Caramba, agora é sobre estações, que você está sentindo que você está transicionando. Não, eu estava falando sobre isso. Aí porque eu prego, aí as pessoas falam assim, não, mas você tem que ser pastor. Você tem, entendeu? Aqui na Wesleyana, isso aí, foi off. Você tem que ser pastor, cara. Você tem que ter um povo, você tem que... Cara, ele nunca ardeu isso no meu coração, deu pastorear. Cara, assim, esse podcast vai ficar gravado e rodando aí na internet. Pode ser, cara, que Deus faça nascer isso no meu coração. Você até falou que um dos grandes pré-requisito é rejeitar, né? Moisés rejeitou, Jeremias, eu não passo de uma criança e tal. E a bem da verdade que, estou falando com sinceridade, eu sei detectar quando é a insegurança, quando é o medo, querendo falar mais alto, porque isso acontece, né? Às vezes é comigo, né? Tem pessoas que não experimentam esse desafio, experimentam outros. Mas quantas vezes eu acabo... Me chamou do Multiforma Podcast. César, eu tenho muito para acrescentar lá. Às vezes, eu não tenho, talvez, essa visão que as outras pessoas têm de mim, que estão do lado de fora. Eu estou falando com verdade, não estou sendo falso, não. Falso modesto, não. E às vezes, quando eu aceito o convite, eu acho que, isso é muito grande para mim, isso não é para mim. Entende? E eu tenho que lutar contra isso, porque eu tenho que entender assim, então, se é uma porta que Deus abriu, eu vou, com as minhas limitações, né, com as minhas dificuldades, eu vou entregar aquilo que eu tenho, não é isso? Aquilo que Deus me deu. E aí eu começo, eu me treino a olhar para as pessoas. Eu falo, cara, as pessoas vão ser abençoadas. Aí eu tiro o olhar de mim, eu tiro o foco de mim. Porque quando a gente coloca muito foco em nós mesmos, aí a gente vive essas crises de achar, eu não posso, porque não é sobre mim, né, cara? Não é sobre mim, entendeu? É sobre ele. E é sobre o que ele quer fazer através de mim e apesar de mim, não é isso? Então, eu não tô falando de uma vida completamente afastada de Deus fazendo a obra, não. Eu estou falando de uma vida com Deus fazendo a obra, mas com as minhas limitações, apesar de mim, né? Deus faz apesar de mim. E eu olho para as pessoas. Isso me dá forças para vencer, às vezes, os meus medos, né? A minha insegurança me dá força, né? O amor às pessoas, né? Isso me ajuda muito. Apesar de você ter medo, isso não vou com medo mesmo. Isso aí. Não te paralisa, né? Vou com medo mesmo. Mas eu tenho essa dificuldade, mas Deus, na sua graça, tem me ajudado a vencer esse dilema, vamos dizer assim, da minha vida, né? Você falou antes de a gente começar a gravar, falou um pouco agora não, minutos atrás, desse exercício que você fez vindo para cá, né? Quando a Adiel te explicou um pouco da proposta do nosso podcast, e você falou que não usou essa palavra, mas bem que foi fazendo um exercício de olhar para o teu passado. Sim. E relembrar tudo aquilo que você viveu. Sim. Qual a sensação? Qual a sensação que você teve nesse exercício aí? Tá. O que você redescobriu, foi relembrado? Tá. Então, quando eu olho para o passado, no meu passado, o passado que eu estava lembrando para vir para cá, eu me via como alguém que precisava de Jesus, né? Alguém afastado de Deus, alguém que estava caminhando a passos largos para o inferno. E aí, pensando nisso, eu comecei a pensar, cara, a gente precisa urgentemente a levantar novos Jumares, né? Eu quero ser um Jumar para essa geração. Eu quero amar o perdido nesse nível, né? Nesse nível. E isso me fez pensar, né? Eu tenho que amar o perdido nesse nível. Muito mais do que pregar, abrir a Bíblia num púlpito, numa plataforma, mas no tete-a-tete, procurar, mandar mensagens, saber, investir naquela pessoa, dizer que está orando, sabe? Querer mesmo aquela pessoa salva, liberta. E tem muita gente assim no nosso meio, né, cara? Assim, ao redor de nós, no nosso convívio social, no nosso trabalho, na escola, na faculdade. Tem pessoas que estão sangrando, mas a gente está muito ocupado, às vezes, com a gente mesmo, né? Então, esse foi um ponto reflexivo, né?
que nesse trajeto de volta, né? Isso foi um ponto reflexivo. Outra coisa que eu pensei também foi na intercessão, né? Minha mãe intercedendo, orando. Então, tem pessoas que já desistiram, né? Desistiram do marido, já desistiram dos filhos, desistiram de interceder. E, na verdade, Jesus nos ensina a sermos perseverantes na oração. Ele, inclusive, fala, né? Daquele amigo que vai pedir à meia-noite pão, não é isso? Pão para um amigo que chegou de viagem. Aí Jesus vai dizer, se ele não levantar para te servir tudo que você tiver necessidade por ser seu amigo, ele vai se levantar pela importunação. A importunação ali fala de perseverança, de bater, continuar batendo, bater, pedir, continuar e não desistir, não é isso? Então, assim, tem pessoas que já desistiram aí daquele ente querido, daquele familiar, daquele esposo, daquela esposa. E aí a gente vai entrar no assunto da Josi, porque eu entreguei minha vida a Cristo e até então a Josi, aí ela fez pirra. Fazia birra. Tudo agora é Jesus. Jesus. Só quer saber de Jesus. Você fala de Jesus. Só não fala outra coisa. Eu respondia. Porque a boca fala do que tá cheio o coração, mulher. E ela tem pregação, eu não queria mais. A mulher estava já cheia. Porque o novo convertido, quando ele tá vivendo o primeiro amor, convenhamos, ele é até um pouco chato, né? A verdade é essa. Pouco não é muito. Porque ele não tem filtro. O mundo. Ele não tem filtro, e ele quer enfiar o evangelho e o de goela abaixo, irmão. Eu era assim, cara. E aí, até hoje eu sou assim no que diz, por exemplo, eu ouço uma palavra, pronto, eu quero compartilhar contigo, né? Eu quero te abençoar, sabe, assim, na mesa. Eu quero muito fazer, por exemplo, eu faço com duas intenções, né? Tô lendo um livro. Eu li um texto bíblico, que Deus falou comigo, eu faço com duas intenções. A primeira, te abençoar. Eu quero compartilhar contigo para te acrescentar. Segunda, eu estou te usando como cobaia. É gravar, né? Sabe, também faz isso. Eu falei no começo que vocês são muito parecidos, não falei? Aí eu falo, eu vou abençoar o Tiago e detalhe. Porque quando você ensina, você aprende. Quando você compartilha, aquilo fixa dentro de você. Então, até hoje, naquela época eu já era assim. Eu ouvi uma palavra na igreja e falava, vou chegar em casa, vou repetir tudo que eu ouvi, para ver se eu memorizo e ao mesmo tempo, para Deus falar com a Josi também. Aí pronto, já era o meu púlpito e eu não sabia. Aí eu falava de Jesus para ela, às vezes ela aceitava de bom grado, eu não quero saber disso não! Eu não queria saber. E eu ficava chateado e tal. Até que um tempo eu entendi que não por força e não por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Eu não tenho poder de convencer ninguém. Eu não tenho poder de converter ninguém. Eu tenho sim a função, a incumbência de lançar a semente. Agora o resto é com o Espírito Santo, né? Eu tenho que lançar a semente, eu tenho que interceder, não é isso? Regar a semente com lágrimas, não é isso? Mas quem vai fazer ela crescer é o Espírito Santo. É ele que vai fazer essa obra no coração do homem. E eu demorei a entender isso. Eu demorei porque eu queria fazer o trabalho do Espírito Santo. Eu queria fazer o trabalho dele, cara. O Paulo vai dizer, olha, eu vim e semeei. Apolo veio e regou, mas porra, quem deu crescimento foi Deus, cara. Né? Então eu fiz o meu papel. Eu fazia o meu papel e ficava sem dormir porque eu queria fazer o papel de Deus. E aí pronto. Aí lascou. É onde a gente vai colocar... A gente vai incorrer no erro de colocar a carroça na frente dos bois. Que aí esse não é o papel, não é nosso papel. Então, mulher ali, né? Mulher, olha, o teu papel é pregar para o teu marido, interceder por ele, mas quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Não fica assim dormir por querer fazer o papel de Deus, não, cara. Deus está no controle dessa história, dos seus filhos, né, do seu esposo. É isso, não desista deles. Deus tem uma grande obra, ele conta com você. Não desista. É isso? É isso. Vamos demais. Ele não desistiu de mim. A gente... Não, pode falar pelo fato. Não, é que eu estou pensando nessa intencionalidade que a gente precisa mesmo resgatar, né, cara? Você falando sobre mulheres e esposos também, né? Enfim, o convívio geral do crente, né? Quando a gente encontra a primeira barreira, a gente desiste, né? Gilmar, como você disse, poderia ter desistido ali, né? Poderia. Mas ele foi intencional, voltou lá e falou assim, ele não falou com essas palavras, né? Agora que eu vou pegar no teu pé mesmo. Isso aí. Jesus, né? Se a outro não abandonava, cara. Se outro falava, ele teria motivos plausíveis para dizer, pô, deixa esse cara pra lá, esse cara foi muito grosso comigo. Mas é o que eu falei, né, cara? Acho que eu já dei até uma pincelada nisso.
é porque o Gilmar estava abastecido de amor, né? O que ele fez foi só... Transbordou. Só transborda quem tá cheio, né? Só transbordou. Ele transbordou o amor que ele já tinha. Então o que eu recebi através do Gilmar foi um amor que não era dele, cara. Era um amor de Deus através dele. Ele recebeu de Deus e só compartilhou. Entendeu? Ele só compartilhou. Você não tinha muito amor, né? Porque o que me pega muito é a parte paterna, né? Eu também fui criado em meio de meus tios, eu tive meu pai, mas não tive relacionamento com meu pai. Fui ter depois de velho. Depois que você aceitou Jesus, você começou a se sentir acolhido por Deus. Começou a sentir a paternidade de Deus. Então. Como é que foi a sua vivência com seu pai? Você mudou a sua forma de enxergá-lo? No início, a gente incorre... Eu faço parte de uma grande massa que incorre num grande erro. Qual? Olhar para a figura de Deus na lupa, né, da figura do meu pai. Esse é o grande erro. Se meu pai é assim, Deus é assim. Né? E, na verdade, o caminho tem que ser inverso. Deus é o pai perfeito. Né? Então, se meu pai... Por exemplo, tem pessoas que têm um pai muito rígido. Deus é rígido. Tem uma pessoa que tem um pai muito bonachão. Deus é bonachão. Um pai muito permissivo. Deus é permissivo. As pessoas começam a associar a figura paterna, terrena, que é falha, com a figura paterna de Deus, que é perfeito. Aí eu tive que... Aí foi um trabalho de construir dentro de mim, pela Bíblia, quem era Deus. Não olhando para Deus pela lupa da figura paterna do meu pai. Essa foi a minha grande dificuldade no início, né? Aí depois de um tempo eu fui entendendo que Deus é Deus e meu pai é meu pai, né? Deus é o pai perfeito. E a minha relação com meu pai mudou bastante. Sim, porque a minha relação com Deus, consequentemente, acabou transbordando e de alguma forma, influenciando nos meus relacionamentos como um todo. Mas o que mais que mexeu comigo com relação ao meu pai foi depois que eu depois tive outra filha, tenho outra filha, a Bia, e eu... nessa relação de pai, quando a gente vai para esse lugar de pai, a gente começa a enxergar muita coisa que o nosso pai já enxergava a nosso respeito. E aí eu até falei isso. Aí, de novo, não sei se foi em off ou se foi já aqui, mas eu comecei a olhar para o meu pai e o julgá-lo, agora não mais pelo que ele fazia, mas pelo que o movia. E eu comecei a entender que o que o movia eram as melhores das intenções. Às vezes, por mais duro que ele fosse comigo. Com as palavras erradas, mas... Isso, mas meu pai, da forma dele, ele me amou. Porque o meu pai ele foi o melhor pai que ele poderia ser nas condições que ele pôde ser, né? Porque eu comecei depois a entender a história do meu pai, né? Qual foi o pai que ele teve? Né? Ele transbordou isso aí, cara, entendeu? Aí isso começou a mudar realmente a minha história com meu pai. Hoje eu honro meu pai, eu amo meu pai, né? A gente está um pouco assim distante, mas eu amo meu pai, a gente tem um bom relacionamento, graças a Deus. É aquela história, né? A gente só consegue lutar com as armas que a gente tem, né? Exato. E a criação dos filhos não é muito diferente. Né? Uma vez eu estava em conflito lá e o irmão falou comigo assim, eu desabafei com o irmão com relação à minha relação com meu pai, de muitas coisas que eu não entendia e tal. Aí ele falou isso pra mim. Falou, teu pai, ele é o melhor pai que ele pode ser. Então aceita o pai que ele pode te oferecer, cara. E aquilo que ele não pode, você vai ser completo em Deus. Né? Aquilo que ele não pode te oferecer como pai, você vai ser completo em Deus. Falei, cara, pronto, isso virou a chave. Como diz a galera, isso virou uma chave. Isso é tão real porque a Bíblia nos ensina a honrar pai e mãe, né? Tá. Mas ela não fala pai e mãe bom. Não. Ela fala que a gente deve julgar pastores, irmãos em Cristo, enfim. Mas pai e mãe, ela manda honrar. Isso aí, ponto. É bom ou ruim? Ponto, honra. Cada vez prolonga na terra. Olha aí que interessante. A gente julga muito por aquilo que eles fazem, ou por aquilo que eles nem têm, né? Sim. Como você fazia antes, Sim. Né? A gente precisa aplicar a Bíblia na nossa vida, né? Sim, cara. Ele consegue ir até aqui, amém, mas eu vou além, porque eu consigo ir além, né? Isso, não necessariamente... Cara, porque eu sofri isso com meu pai, eu não posso replicar isso, passar isso pra frente. Eu tenho que tentar ser o melhor que eu posso ser dentro das minhas limitações com a graça de Deus, né? Como pai.
E ainda assim vou falhar. Sim. Vamos falhar. Uhum. Né? Vamos falhar. Se começar com nossos filhos, eles têm um Eles probleminha. têm, meu pai é assim, meu pai é tem, assim. cara. Tem Acho jeito. que Hebreus fala que os nossos pais nos corrigiam como bem lhes parecia. Hebreus fala, né? Como bem lhes parecia, ou seja, e aí fazendo uma relação com Deus como Deus como pai lá em Hebreus. E a gente é assim com nossos filhos, a gente corrige de acordo com aquilo que nos bem parece, aquilo que a gente acha certo, mas nem sempre a gente vai estar certo, né? Nem sempre a gente vai estar certo. Isso é maravilhoso porque quando a gente é filho, a gente busca na Bíblia a visão de filho, né? É. Não, meu pai tem que ser assim, assim, assado. Mas quando a gente é pai, a gente tem a visão de pai, né? Isso aí. Pai, não suscite a ira do seu filho. Isso. E por aí tem conselhos para os dois lados, né? Sim. Eu não posso estar num lugar querendo conselho para outro lugar, né? Sim. Se eu sou pai, tem que ver como Deus se relaciona e instrui os pais, né? Porque a gente tem algumas coisas que a gente só vai observar quando a gente está naquela posição. Por exemplo, eu falei que eu tinha um filho especial. Aham. Tinha não, tem. Aí eu nunca tinha reparado. Cara, eu mais novo, né? 17 para 18 anos, nunca tinha reparado que no elevador tinha o braille. Eu andei sempre nesse elevador aqui, nunca reparei o braille aqui. Por que agora eu tô reparando? Eu nunca reparei aquela faixa ali. Por que agora eu tô reparando? Por quê? Porque agora eu estou inserido em uma outra condição por causa da minha filha. É o que você falou. Então, quando você se coloca agora na posição de pai, você vai começar a ter uma outra ótica. Você vai pensar, cara, deixa eu enxergar isso aqui agora na ótica de pai, porque agora eu sou pai. Né? Deixa eu enxergar o que Deus espera de mim como pai. E você vai começar a buscar de Deus a ser um pai segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Né? Essa é a verdade. E aí eu acho que legal, né? Pais não formam bons filhos. A missão dos pais é formar bons pais. E quando é que eu sei que essa minha tarefa ou essa minha missão terminou? É quando eu é quando eu não sou mais necessário. É quando eu não sou mais necessário. É quando o meu filho consegue caminhar com as suas próprias pernas. Ele toma as decisões, por mais que eu discorde das decisões dele. Ele já toma as decisões dele, ele já vive a vida dele, ele tem a esposa dele, e aí você já não é mais necessário. Ele não precisa mais de você, cara. E ao mesmo tempo que é um sentimento, caraca, né? A Diel deve estar vivendo isso, né? Uhum. Sentimento, caraca, ele não precisa mais de mim. Ao mesmo tempo, caraca, fechei a visão, cara. Entendeu? Isso é muito interessante que muitas das vezes, né, vejo algo acontecendo, eles tomam as decisões dele e eu fico doido pra falar, mas não falo Isso nada. aí. Se ele me deu a oportunidade, ele falou, filho, pai, o que tu acha? E o Arthur é desses. Ele toma a decisão dele, mas pai, o que tu acha? Depois que já tomou? Não quer dizer que o que eu fale, ele vai fazer. mudar, né? Tá. Não vai mudar Mas a ideia ele te dele. ouviu. Mas Também ele, sou assim ele com meu pai. ele faz questão de pedir minha opinião. Ô pai, o que você acha assim? Pô, filho, eu acho assim, assim, assim. Ah, legal. Mas eu fiz assim, assim. Ele tem a decisão dele, ele tomou, amém. Sinal que eu fui um bom pai. Dei Sim, instrução pra é uma ele. referência pra ele. Mas ele faz questão de saber qual é a minha opinião. Com meu pai é a mesma coisa. Às vezes, já falando de negócio, por exemplo. Isso é muito gostoso pra gente. Pô. Isso é bom demais. Eu faço até hoje. Porque, cara, assim, no mínimo você sabe, né, cara? Pensa, por que eu vou entrar por esse caminho? Meu pai já entrou ali, já caiu ali. Eu não preciso cair. Eu não preciso cair. Eu vou falar com meu pai. Pai, o que tu acha de eu vir entrar aqui? E, claro, né? 100% das vezes eu vou fazer tudo exatamente de putitim o que meu pai fala? Não, claro que não, porque eu tenho que ter a minha opinião. Lógico. Óbvio. Mas consultar é sábio, né? Provérbio diz isso, né? Que a sabedoria mora na multidão de conselhos. Isso, né? aí. Pronto. Vou tomar decisão sem buscar referência na minha vida. E por que não no pai, né? Exatamente. Não tem ninguém que queira o meu bem como meu pai. Meu pai, pô, minha mãe, né? Seu pai, sua mãe, eles querem o seu bem, pô. Quando a gente busca algo em Deus, a gente pede a quem? Nosso pai, né? Senhor, tô com umas ideias que tu me dá a direção. E pai, a gente pede ao pai. É o verdade. pai que dá a direção. Exatamente. A gente troca essa ideia mesmo com ele, com o Espírito Santo, né? Glória a Deus. Maravilhoso. E aí, assim surgiu o Ministério da Pregação na sua vida. Sim. Você estava falando em off aqui que é uma das grandes paixões sua no reino de Deus, né? Sim. Pregar a palavra. Como é que você pode descrever isso pra gente um pouco aí? Sobre pregar a palavra? Cara, assim, eu fico muito feliz em poder contribuir com a igreja, né? Com o reino de Deus, em acrescentar a vida das pessoas, edificar as pessoas, e ser uma voz de Deus, né? Para
para a igreja. Não só para a igreja, né? Principalmente para o perdido, né? O que está afastado, né? Eu fico muito feliz em poder e a mensagem porque é interessante isso, né? Porque, por exemplo, a gente olha para um determinado pastor, o cara fala mais para a família. E cara, o cara ele é pastor, ele tem que falar até de outros assuntos, mas você vê que o foco do cara dele é esse, né? é mais esse. Então, assim, você não vai me ver falando, por exemplo, de escatologia. Não é muito a minha praia. Eu sou rasinho de escatologia, mas você vai me ver falando muito sobre, por exemplo, sobre essa vida de intimidade com Deus, sobre o Espírito Santo, né? Eu tenho muito esse foco, essa... Acho que a tua pergunta, a resposta para a tua pergunta, acho que é basicamente essa. Eu tenho muito esse foco, essa fome, esse fervor de falar sobre avivamento, sobre vida com Deus, né? Esse é muito o meu perfil, vamos dizer assim, ministerial de serviço, de contribuição para o reino de Deus. Então eu tenho paixão por isso, entendeu? Agora, tenho muito ainda que aprender, que galgar, né? Eu tenho muito, me considero alguém que estou aprendendo e ensinando. Aprendendo e ensinando. E quando ensino, fixo aquilo que aprendi. Eu sou essa pessoa. Não frequentei seminário, talvez ainda frequente, possa vir a frequentar. Até hoje eu não frequentei. Mas hoje não é um desejo seu? Não está nos meus planos por enquanto, não. Até porque, como eu te falei, né, a fase que eu estou vivendo não me permite ainda fazê-lo. Mas acho bom, é uma ferramenta. Não entendo que para exercer o ministério isso seja algo, entendeu? Sim. Imprescindível, tipo, não pode exercer. Não entendo, tá? Aí, as pessoas, cada um tem a sua opinião. Até porque, até hoje, eu nunca frequentei uma aula, um seminário. E até EBD eu tinha dificuldade de ir por conta do trabalho, que eu sempre trabalhei em padaria, levantava às 4 da manhã e domingo trabalho domingo. Então, na EBD, agora eu tô indo na EBD. Que agora não tô mais na padaria. Então, eu tô frequentando, até contribuindo com a EBD. Eu entrei em crise, eu falei, Deus, eu fui poucas aulas de EBD. E agora a galera me colocou na grade para dar aula. Né? E eu contribuo lá na minha comunidade, né? Dando aula na EBD também, né? Assim, como eu disse para os irmãos, assim, com as minhas limitações, mas eu vou, né? Busco de Deus, leio, pesquiso, peço orientação a Deus e Deus tem me abençoado. Agora, existe essa possibilidade de eu entrar no seminário e tal. Não, até então, não para ser pastor. Porque normalmente na nossa igreja, na Reliana, é assim, o cara entra no seminário, faz seminário, vai ser pastor. Aí ele vai ser aspirante, aí é a regra, né? Uhum. Não é que é uma regra, né? Mas é um caminho que normalmente as pessoas pensam em percorrer. Seminário, aí depois o cara se apresenta como aspirante, aí depois pastor. Porém, eu não me vejo assim até então, não. Tá dando aula em que grade lá? Adolescente, jovens? Então, eu gosto muito dos jovens. Sabe por quê? Não, eles me colocam para os adultos também. Mas os jovens, assim, é mais um bate-papo, né, cara? Os jovens, é um assim, podcast. É um bate-papo. Aí eu gosto de pensar em algumas coisas com eles, né? Bota eles para pensar mesmo. A gente trabalha o tema pensando muito, né? E eu gosto de ouvi-los também. Interessante pra caramba, muito bom. Eu trabalho com alguns jovens lá no meu trabalho lá, que eles ainda hein? Não são cristãos, sabe? Eu costumo dizer que eu gosto muito de conversar com eles, principalmente assuntos atuais, né? Sim. E eles vão saber agora, né? Mas muitas das vezes eles rebatem algumas coisas que eu falo, com amor, com educação, lógico, né? Sim. E me deixam sem respostas. Sim. Achavam que eu tinha resposta para muita coisa e não tenho. Você hoje, dando aula, na maioria das vezes, para jovens, né? Qual você acha que é o grande dilema da juventude hoje? Juventude cristã. Se você pudesse pontuar algum dilema. Algum dilema da juventude, rapaz, são tantos, né? Pontuar uma aqui, deixa eu ver se eu consigo. Acho que esse aqui é um fortíssimo, né? Hoje, o grande dilema, acho que, claro, assim, mais forte na juventude, você falou do celular, são as distrações, né, cara? E a gente mesmo tem que se policiar com isso. Por quê? Aí a gente volta no assunto da intimidade com Deus de novo. Porque as distrações em si não é pecado. Já parou pra pensar nisso? Mexer no Instagram não é pecado. Pode se tornar, mas não é.
Muito pelo contrário, pode ser até um pronto. O Instagram, o YouTube é um meio, é um veículo para você abençoar outras pessoas. Por exemplo, gravar um podcast, multiformar podcast, uma benção. E tá lá, tá na nossa mão, tá no celular. E ali é um mundo, né, cara? Então, o que eu vejo, e até nós, isso que eu falei, esse dia eu falei com o meu pastor, eu falei, cara, até a gente que tem maturidade, se a gente não vigiar, Esquece. a gente que tem maturidade, a gente conhece Bíblia, a gente tem vivência com Deus, se a gente não vigiar, a gente cai, cara. Agora, quanto mais um jovem, eu digo cai no sentido de ser distraído, que eu estou falando. No sentido de ser distraído, se distrai e permite que essa paradinha aqui tome o nosso tempo, que é a moeda mais cara que existe no mundo, que é o nosso tempo, né? Né? É o nosso tempo. E rouba o nosso tempo e às vezes rouba o tempo de qualidade com Deus. Então esse, para mim, é um grande dilema. Por quê? Porque rompeu com a intimidade com Deus, você se torna vulnerável para todas as outras, para todos os outros pratos, né? Porque um jovem com vida com Deus, com vida devocional, em dia, vida de oração, vida de leitura bíblica, né? Meditação, né? Em dia, vida de quartinho, bem resolvida, ele vai estar muito mais forte para as tentações, não é isso? Agora, o contrário também é verdade, né? Se ele se permitisse distrair muito e começar a negociar tempo com Deus, ele vai se tornar vulnerável para todas as outras, entende? Então eu penso que esse é um ponto. Esse é um ponto que precisa ser muito abordado, tratado, complexo. E a nossa geração aqui, né? Já é mais novo, mas a nossa geração aqui é a última geração que sabe como viver sem celular, né? Sim. Os jovens não sabem isso. É verdade. Não sabe. E aí que tá, não é viver sem, né? Não é viver sem, é só dosar, né? Dosar. Então, infelizmente, isso aqui hoje virou uma coisa que a pessoa sai de casa, esquece a carteira, ela não volta. Esqueceu o celular. Volta. Impressionante, né? É. Como ficou daqui dependente. Sim. Praticamente dependente. Hoje, por exemplo, meu celular, eu saio daqui sem nada. Sem um centavo, o celular, eu tenho cartão, eu tenho dinheiro, eu tenho pelo celular. Porque é uma fonte de prazer também, né? Também. Já para pensar? A gente tá falando sobre prazer, né? Que é uma das fontes de prazer. Porque quando você se distrai ali, você vai, esse momento aqui é um momento meu. Aí tu vai dar risada com o vídeo. Só que é aquilo, né, cara? E eles são estrategistas. É 30 segundos. 30 segundos. Ih, que maneiro. Mais 30. Opa, tal. Mais 30. Quando vê, passou 2 horas, irmão. 1h30. Eu acho bacana disso. Às vezes você pega um vídeo, você morre de rir. Aí, olha, amor, olha que vídeo legal. Aí a mulher olha e fala... Não achou tão legal. Achei que era só lá em casa que eu aconteceu isso. Então, mas que você tá buscando ali? Você tá buscando aquele momento de descontração, um momento de prazer. Relaxar, né, gente? Relaxar. E aí, cara, legal. Só que o prazer... Aí a gente entra na história que tá falando. O prazer, ele é para ser vivido, porém, dosado. Dosado. E essa barra de... Olha, o negócio tá ativando sozinho. Falou mal dele, ele tá resmungando. Essa barra de rolagem infinita. Isso aí. É um grande problema, né? Que ela vai liberando dopamina na nossa cabeça. Aí. Tu acabou de assistir um vídeo de 30 segundos engraçado, daqui a pouco vem um triste. O cérebro vai sendo treinado a ter esses picos de emoções. Eu escutei o pastor Douglas Gonçalves falar um negócio interessante. Eu trago para a mesa, cito o nome para a gente poder, né, fica à vontade, para contribuir. Ele falou assim: você teria coragem de alguém vendar os seus olhos, né, e você sair na rua sem saber para onde está indo e as pessoas irem colocando comida na tua boca? Sem você conhecer as pessoas. E as pessoas irem colocando comida na tua boca e você não sabe o que as pessoas vão colocar e você vai simplesmente aceitando e comendo? Teria? Não. Eu também não. Mas é o que a gente faz quando a gente entra no feed sem propósito. É o algoritmo que vai, né, colocando comida aqui nesse aquilo que a gente come com os olhos, né, que entra na nossa alma. Entendeu? Então, o conselho que ele deu, eu achei muito legal, pertinente de trazer para cá. Ele fala: entra nas redes sociais, mas entra com propósito, Entra com o propósito de ver alguma coisa que vai te edificar, que vai te construir, que vai te aproximar de Deus, que vai te acrescentar de alguma forma. Viu? Determinou aquele tempo? Rapa fora dali. Porque se você ficar rolando essa barra infinita, acabou. Eu acho isso muito pertinente, o conselho dele. Muito bom. A nossa vida tem que ter propósito em tudo, né? Tudo. Inclusive... Aí eu tava falando daquele versículo que nos últimos tempos
Paulo escrevendo a Timóteo, vai falar dos adjetivos dos homens dos últimos tempos. Serão tempos difíceis, tempos trabalhosos. Aí ele fala, os homens serão amantes de si mesmos, arrogantes, blasfemos, né, irreverentes, tal, e vai listando. E aí no final ele fala assim, um dos adjetivos ele fala, os homens serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Esse versículo, assim, foi um dos meus devocionais ao longo da semana, eu estou trazendo aqui de propósito. Para eu gravar. E eu falei, cara, em primeira instância, se você ler o versículo, você pensa, pô, amigo do Deus não quer que eu tenha prazer? O texto não fala isso. Então, aqui esses dias eu vi uma terapeuta falando de algo que eu discordo. Ela falando dos cristãos, falou assim, os cristãos são frustrados porque todo o prazer deles é tolhido. Não, todo não. Todo o prazer deles é tolhido, então eles são frustrados. Tudo é não pode beber, não pode fumar, não pode fazer sexo, não pode, então só não. Né? E aí é legal trazer isso para a mesa porque é para a gente pensar nisso. Vamos esclarecer isso. Vamos esclarecer isso aqui. Então esse versículo esclarece isso. Então os homens serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então ter prazer é um problema para Deus? Deus não quer que os seus filhos tenham prazer? Absolutamente. Deus quer que seus filhos tenham prazer. Por exemplo, a gente está falando de celular, que é uma fonte de prazer, mas não é a única. Comida é uma fonte de prazer. Isso aqui não é gostoso? Não é prazeroso? É gostoso. Se Deus não quisesse que a comida fosse também uma fonte de prazer, fosse só uma fonte de nutrição, Deus não colocaria uma diversidade, eu falei isso, né? Não colocaria uma diversidade de árvores no Jardim do Éden, cara. Ele colocou uma diversidade de árvores lá, com cada uma com o seu gosto, com a sua textura, com a sua coloração, que dá em determinada estação. Aqui dá uma estação, mas não dá o ano inteiro. E, sei lá, se dá, tu conhece mais isso que eu... Hoje em dia dá porque é muita química. Então, mas não tem gosto de nada, mas tem a sua época certa. Tem a sua época, abacaxi. Né? Todos eles criou essa variedade de fruta e de sabores foi quem, cara? Foi Deus. Então Deus não queria que a gente tivesse prazer em comer? Sim. Quando ele falava da terra prometida, ele falava da terra que mana leite e mel, cara. Então, comida é uma fonte de prazer e Deus quer que a gente tenha prazer comendo. E aí? Mas ele limitou esse prazer. Quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, assim, eu estou falando da comida. Vamos lá. Sexo é outra fonte de prazer. A gente está falando de jovem, então está muito relacionado a isso. Sexo é outra fonte de prazer. Então, Deus não quer que a gente faça sexo. Por que então Deus colocou órgãos genitais diferentes no homem, na mulher, hormônios diferentes no homem, na mulher? Para quê? Para Deus o quê? Sadomasoquista? Ele quer olhar e ficar olhando, eu coloquei desejo em vocês para vocês ficarem aí morrendo de prazer e não tendo esse prazer. Não, cara. Tem gente que pensa, Deus fez homem e mulher e colocou o diabo para fazer o sexo. Não, claro que não. Quem inventou o sexo foi Deus, cara. É aí que tá. E ele tem prazer, né? E ele tem prazer nessa relação, só que em tudo, o prazer tem que ter um limite pré-estabelecido por Deus. Deus limitou o prazer. O sexo, ele limitou a ser feito dentro do casamento. Mas por que eu não posso fazer, não? Você pode fazer. O problema é que quando você desfruta do prazer e esse prazer conflita ou entra em pé de concorrência com a sua amizade com Deus, sabe o que isso vai acontecer? Vai acontecer destruição. Né? Vai acontecer destruição. Porque, na verdade, quando Deus limita o homem, né? Lá no Jardim do Éden, por exemplo, de todas as árvores você pode comer livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do belo e do mal, dela não comereis, porque no dia que dela comereis, consequência, morrereis. Tá vendo? Então, quando Deus diz assim, pode fazer, mas só até aqui, se não ultrapassa, não, cara, porque vai se esborrachar. Vai se arrebentar. Na grande maioria das vezes, cara, vai se esborrachar. E aí a gente erra quando pensa assim. A gente erra e pensa assim, tô fazendo isso aqui por causa de Deus. E quando eu era moleque, minha avó falava assim, vai estudar, moleque, vai estudar. Às vezes eu estudava e falava assim, vou estudar por causa da minha avó, pra agradar a velha. Aí eu ia estudar. Só que quando eu estudava, quem era beneficiado? Era minha avó? Você. Era eu. É a mesma coisa quando eu obedeço a Deus e trafego, permitindo que Deus delimite para o meu prazer e para o prazer que eu quero desfrutar, o maior beneficiado não é Deus, cara. O maior beneficiado sou eu. Sou eu. Entende? Então, assim, é igual
O filho pródigo estava na casa do pai, mas ele não sabia, estava protegido, pô. Ali tinha, dentro da casa do pai, tinha regra, tinha ordem. Tanto é que quando ele sai da casa do pai, a primeira coisa que ele vai fazer, viver de forma dissoluta. Algumas versões diz, a NVT diz desenfreada, sem freio. Não é isso? Primeira coisa que ele vai fazer, agora eu tô sem freio, tô soltinho, vou fazer tudo o que eu quiser. O que ele colheu? Destruição. Ele se arrebentou. Enquanto ele estava na casa do pai, as regras do pai protegiam ele, cara. Sim. Entendeu? Então, às vezes, você fala assim, mas essa religião cheia de regras. A regra fria em si é religião, mas é muito mais do que isso. Quando o meu motivo de obedecer a regra não é o amor pelo pai. Por quê? Aí a gente volta na história do filho pródigo. O filho pródigo voltou para a casa do pai, foi amado pelo pai, perdoado pelo pai e voltou para a regra. Só que agora obedecer a regra tinha um outro motivo. Obedecer a regra agora não era simplesmente uma questão de religião. Obedecer a regra agora era porque eu fui amado. O amor dele me constrange. Agora não me resta outra escolha senão obedecê-lo. Entendeu? Então, tudo vai terminar aqui, ó. Começa e termina aqui, ó. No amor de Deus por mim. Quando eu entendo que ele me ama, isso gera amor em mim e eu devolvo amor para ele. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E aí tudo parte daqui. Eu não digo não para minha carne porque eu sou da Igreja Metodista Arliana do Itamaraty. E quando eu peco, eu não vou pedir perdão a Deus, arrependido e às vezes até chorando, porque eu sou da Igreja Metodista Arliana do Itamaraty. Não, porque eu sou de alguém chamado Jesus de Nazaré. Ele me comprou. Entendeu? Ele me comprou. Esse é o sentido do evangelho, cara. Esse é o sentido do evangelho. Porque, vamos pensar sobre amor, ainda falando sobre o amor de Deus, né? Deus me ama e ele exige amor. Ou tu acha que ele não exige? Porque a gente pensa assim, ele me ama e não exige nada de mim. Não, ele exige amor. E não porque ele tem crise de identidade. Aí que é maneiro, cara. Porque tu veja, Deus me ama e não precisa do meu amor, tá? Deus não é completo. Não precisa, é verdade. Não, porque Deus é autossuficiente. Deus não precisa de nada, absolutamente nada que eu possa ofertar para ele se completar. Não precisa. Aí eu te pergunto, por que ele exige amor? Alguém me fala nisso? Não, tô pensando agora. Se ele não precisa. Ele não é mais Deus amanhã só de eu amar ele. Ele não é menos Deus também se eu não amá-lo. Por que ele exige amor? Por quê? Porque o maior beneficiado em amar a Deus é quem ama, não é Deus. Então, no fundo, Deus exige amor, por quê? Porque ele ama o homem. E ele sabe que a melhor escolha que o homem tem a tomar é amá-lo. Entende? Deus ama tanto o homem que ele fala, cara, eu te amo tanto que eu tô te exigindo que você me ame. Porque quando você me amar, quando você decidir me amar, aí a tua vida vai ser protegida. Aí você vai encontrar sentido na tua vida. Só quando você me amar. Quando você decidir me amar, a tua vida vai fazer sentido. Porque veja bem, se você ama mais seu trabalho do que a Deus, você vai ser um péssimo empreendedor. Se você amar mais seus filhos do que a Deus, você vai ser um péssimo pai. Se você amar mais sua esposa do que a Deus, você vai ser um péssimo marido. Agora, se você amar a Deus acima de todas as coisas, amor café. Amor café. Coração, alma, força e entendimento. Se você amar a Deus de todo o coração, toda a alma, toda a força, todo o entendimento, esse amor vai ser equilíbrio para que você seja um bom pai, para que você seja um bom filho, para que você seja um bom esposo, para que você seja um bom empregado no seu trabalho, um bom empreendedor, um bom patrão. Porque o amor é que vai trazer, amor a Deus é que vai trazer esse equilíbrio para tudo que nós somos. Todas as coisas vão fazer sentido. Então essa falta de equilíbrio na vida do ser humano é exatamente não entender isso, né? Isso aí. Muitas pessoas se vangloriam, né? Se auto-elogiam, dizendo, não, eu sou um bom pai, um bom esposo, mas talvez seja um péssimo funcionário, um péssimo patrão, um péssimo empregado. É verdade. É muito doido isso, porque a gente tem que buscar esse equilíbrio na vida mesmo, né? Como você falou lá atrás, né? Essa forma como a gente se relaciona com Deus, a gente entendeu quem Deus é, sim,
traz todo esse equilíbrio para nós, né? Sim. Quando eu coloco ele acima de todas as coisas, eu vou ser um pai para a glória de Deus, um funcionário para a glória de Deus, É isso, para a cara. glória de Deus. Exatamente isso. E tudo através do amor, né? E no final das contas a gente entende que ele não precisa. É isso. Jesus, ele tá com raiva de nós. Hein, É, ele não precisa do meu amor. Nós é que precisamos. De amá-lo de todo o coração. Toda hora, todo dia. Cara. Sem cessar, né, Tiagão? Aí tudo faz sentido. Rapaz. Meu Deus, meus amigos. Não sabia que seria rápido, olha lá. Já foi? Olha lá. Faz 1h30 já. Poxa, a gente ficaria aqui uns 3 horas mais, hein? Poxa. Mas hoje já deu quase isso, porque não, antes então como outro falou podcast, antes, né? Hoje é. foi outro A gente podcast. criar aquele o pessoal faz, né? Só pra membros, né? A gente veio antes da gravação original só pra membros. Ah, E legal. olha, foi abençoador esse episódio aqui. Maravilhoso. Meu irmão, quero te agradecer, Pô, que né? Não só em meu nome, mas em nome do Multiforma também. Já vai poder falar também, mas muito obrigado por ter aceito esse nosso convite. Prazer. Você era um dos nomes que a gente colocou lá no início, sabe? Eu provavelmente devo ter fugido. Não, você não tinha preparado esse tempo. Sim, né? sim, amém, Você amém. tinha preparado esse tempo, porque eu acho que nós não tínhamos roupa para estar nesse episódio. Ah, é mesmo? Não estava preparado nenhum. Que isso. Não, mas, poxa, o abençoador sai daqui cheio mesmo, transbordando. Não só por aquilo que as câmeras registraram, mas aquilo que a gente recebeu também fora das câmeras, sabe? Que Deus possa continuar te abençoando, te usando, te honrando, Amém. para a glória do nome dele. Não é isso? Amém. Com certeza, Tiagão. Eu fico feliz demais, né? Eu sabia que Ia ser bom, né? ia ser bom, porque eu conheço o Daniel sempre foi bênção, Amém. né? Sempre, igual quando eu falo com você, quando você vai pregar, eu sento, cruzo o bracinho e fico ligado. O Daniel também é assim, porque ele é homem de Deus e traz palavras que realmente te edificam, né? E faz você pensar. Isso é muito importante num pregador. Fazer com você raciocine, que você pense. Sim. Bom, esse podcast aqui hoje foi muito para a gente poder pensar, né? Até antes da gravação, foi tudo um bate-papo para a gente poder pensar e ver realmente no amor que Deus tem por nós. Sim, E qual é o amor que nós temos por Ele. sim. É um amor que só de querer? Pai, me dá isso, Deus, me dá aquilo. É. Né? Então, obrigado pelo sim, por ter aceitado o meu convite, por mais que tenha ficado apavorado na hora, né? Mas eu sabia que ia ser bênção. Obrigadão aí por esse tempo de mesa, Amém. foi precioso pra gente. E vamos ter o segundo tempo aí, se Deus quiser, né, Com Tiagão? certeza. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu fico muito feliz também de poder contribuir, né? De ter contribuído. Eu faço votos que Deus continue, né, dando graça a vocês, porque isso também é um ministério, né? Amém. De serviço ao corpo de Cristo, né? É o que a gente falou. O nome é muito propício, né? Multiforme graça. Deus, a graça de Deus, ela tem muitas formas, né? Amém. Não é uma forma só. Deus se revela de várias maneiras e essa é uma delas. E eu fico feliz de poder estar participando desse momento aqui com vocês. Faço votos de repente poder voltar mesmo. Eu fico muito, muito grato, tá? Obrigado pela honra. Me senti muito feliz de estar aqui com vocês. Valeu mesmo. Amém. Antes da gente se despedir do pessoal, deixa uma palavra para eles aí. Amém. A gente fala que é para honrar a vida de quem foi até o final. Sabe? A receber. Amém, amém. Então, o que fica pra gente aqui hoje é um pensamento. O pensamento cara, será que essas pessoas estão recebendo de Deus através de mim? Será se eu ainda amo os perdidos? Acho que isso ficou muito pra gente. Será se eu ainda amo os perdidos? Ou se eu preciso voltar a me apaixonar pelos perdidos? E investir todos os dons e talentos que Deus me deu para que através da minha vida eles encontrem a Cristo. Você é uma ferramenta de Deus. Deus plantou você nesse trabalho, colocou você nessa vizinhança. Deus te deu dons e talentos. Tudo que você precisa para cumprir a missão já está em você. Então, não negligencie a missão, né? Seja prudente em granjear, multiplicar o talento que Deus te deu. Tem almas chorando. Tem pessoas caminhando a passos largos para o inferno. E Deus está contando com você. Deus te abençoe. É isso. De palavra, hein, Thiago? Vou nem falar não para não estragar. Deus é maravilhoso. Obrigado por você ter ficado até o final com a gente. Amém.
Que Deus possa continuar te abençoando, honrando a sua vida também. Que você, através desse episódio, possa continuar sendo instrumento de Deus também, como foi liberado sobre a sua vida. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, nas nossas redes sociais. Tá bom? Beijo grande no coração de vocês e toda a família. Deus abençoe. Abraço. Plugado Filmes, produtora de vídeo.